Não, é assim, já tem Boa tarde, boa noite, né, a todas e a todos. Meu nome é William, eu sou defensor público aqui do estado de São Paulo e eu fui escalado para dar uma aula, uma conversa aqui com vocês a respeito de provas no processo penal. Deixa eu me apresentar, né? Como eu falei, eu trabalho aqui na Defensoria Pública, passei no concurso da Defensoria Pública Estadual e nesses há mais ou menos 3 anos e meio, e boa parte desses 3 anos e meio eu atuei como defensor criminal junto aqui ao Fórum da Barra Funda, as varas singulares, e conheci o Thiago Pagliuca, que é o grande idealizador desse projeto, que eu parabenizo publicamente, e aí então ele fez o convite e eu aceitei a proposta. Mas já ressaltando para ele e para vocês também que eu não sou professor de cursinho, não tenho titulação acadêmica ainda, até pretendo ter no futuro. E eu quero aqui com vocês passar um pouco da visão e da minha experiência na Defensoria Pública. E passar um pouquinho o viés da Defensoria Pública sobre o processo penal, especificamente aqui no que diz respeito à matéria de provas, né? E aí já introduzindo a matéria, eu começo a nossa conversa aqui de hoje à noite com esse dado que é bastante significativo. Como vocês sabem, devem estar acompanhando, esse curso é preparatório para ingresso na Defensoria Pública. O Brasil ele tem um grave problema de superpopulação carcerária, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, e estimativas indicam que até mais ou menos 2050 nós conseguiremos ultrapassar Estados Unidos e China, alcançando o topo nesse ranking mundial de encarceramento. E é um problema grave que acontece no nosso país, e esses dados aqui são do CNJ que foram extraídos, né, que mostram que a população chegou a mais ou menos 700 mil em 2014. E o Brasil, o recorte inicial que nós poderíamos fazer dessa população carcerária, que é aproximadamente no cenário nacional nós temos 32% de presos provisórios, ficando o restante em presos definitivos. Então a gente, há algum tempo, o Estado, o Brasil, tem monitorado, né, esse problema, e no que diz respeito principalmente aos presos provisórios, se ressaltar, se reconhecer que têm sido feitas inclusive medidas e esforços legislativos também para tentar amenizar e diminuir esse problema, e 2 exemplos que nós podemos citar com tranquilidade, que não diz respeito à minha aula, não sei se vocês já tiveram ainda, mas é a Lei de Medidas Cautelares, a 12.403/2011, e as audiências de custódia que têm sido realizadas no momento. Mas pouco se discute, especificamente no âmbito da dogmática, a respeito do número de presos definitivos, que também é bastante elevado, né? A gente observa trabalhos acadêmicos fantásticos que são feitos, mas sempre no âmbito da criminologia ou da política criminal, tentando mostrar esse problema dessa política de encarceramento em massa que o Estado brasileiro adotou há algumas décadas. Mas o que é importante destacar é que também no âmbito da dogmática penal e processual penal, nós podemos trabalhar e desenvolver uma consciência crítica a respeito desse número, que é elevado e que é grave, para tentar também diminuir um pouco esse problema do encarceramento dos presos definitivos. E eu acho que um dos aspectos do direito processual mais relevantes e que tem tudo a ver com esse problema de um número elevadíssimo de encarcerados com penas já transitadas, com condenações, já transitadas em julgado, diz respeito justamente à análise e valoração das provas. Porque quanto mais rígidos forem os freios, quanto mais analisada e detida for a análise probatória no trâmite do processo, evidentemente que os resultados finais daquele procedimento vão não caminhar para uma condenação como acontece hoje em dia no Brasil. Então esse é um aspecto muito interessante, eu acho que é uma análise que a gente não observa muito e que tem que ser pontuada também, porque, de fato, o problema de encarceramento definitivo ele é de criminologia, ele tem a ver com política criminal, mas também ele tem a dogmática, ela pode ter um papel interessante para contornar ou pelo menos amenizar esse problema, dependendo do modo como as regras são aplicadas, e isso vale muito aqui para o que diz respeito às provas, tá? Então vamos começar, passar dessa premissa, que é importante a gente ter em mente. Vamos trabalhar com alguns conceitos que são importantes para a gente poder, então, debater um pouquinho como que está o sistema, como que a jurisprudência principalmente tem trabalhado com o sistema legal de valoração das provas, tá?
Para a gente poder entender um pouquinho esse cenário que eu estou tentando trazer aqui na nossa conversa de hoje, é importante lembrar, em primeiro lugar, que o processo penal, como todos sabem, ele é o espaço, o instrumento de que o Estado tem que se valer necessariamente para poder concretizar o exercício da pretensão punitiva estatal quando há um indício de cometimento de um crime, né? E nesse processo penal, então, como que ele se desenvolve? Qual que é o objeto do processo penal? Do processo penal? O Ministério Público, ou no caso o querelante, no caso de ação penal privada, eles relatam um fato para o juiz que é tido na lei penal como um fato delituoso. Então há uma narrativa histórica, a narrativa de um fato histórico nessa inicial acusatória, e o objeto do processo penal, o que se vai desenvolver no processo penal, é uma reconstrução histórica daquele fato que foi afirmado pelo acusador, público ou privado, como criminoso e que se imputa a alguém. Então, nessa perspectiva, o objetivo da fase instrutória é justamente permitir ao acusador, no primeiro momento, e à defesa, no segundo momento, que demonstrem para o juiz que aquela hipótese que eles estão narrando na inicial, ou que a defesa apresenta na resposta, nos memoriais, como uma resistência ao exercício da pretensão punitiva, se confirma. É muito importante a gente trabalhar então com essa noção de reconstrução histórica do fato no processo penal, porque isso vai nos permitir uma mudança de paradigma do que é a função da prova e do que a produção probatória ela se destina. Porque trabalhando com essa acepção de nós vamos buscar apenas reconstruir um fato que alguém disse que aconteceu e que se imputou a uma pessoa, a gente consegue abandonar aquela ideia de busca da verdade real que está superada na doutrina mais recente. Por quê? Porque, de fato, se nós vamos no âmbito do processo, no decorrer do processo, buscar reconstruir aquele fato que o acusador afirma que aconteceu, é óbvio que essa reconstrução ela nunca vai coincidir 100% com a verdade, com aquilo que aconteceu. Então ela é uma reconstrução e ela é aproximada, tá? Então o objeto do processo, na verdade, da produção probatória não é permitir que a gente chegue e descubra exatamente aquilo que aconteceu, aquele fato que o acusador está dizendo que aconteceu. Não é isso, na verdade, porque esse dogma da verdade real, na verdade, ele nunca existe. Ele seria absolutamente impossível de ser alcançado. Até porque o próprio conceito de verdade, do ponto de vista filosófico, ele é relativo, né? Se diz, né, tem até parábolas que mostram que a parábola dos 7 sábios, por exemplo, que eles tentavam explicar qual era o significado da verdade, não chegavam a um acordo, e aí um outro sábio pediu para eles vendarem os olhos, apalparem o elefante, cada um tentar descrever o que sentia daquele toque naquele animal, e eles conseguiam reproduzir a verdade que eles estavam sentindo, mas nunca eles conseguiram dar uma dimensão do todo. E a parábola mostra exatamente isso, que a verdade ela não é passível de ser apreendida por uma única pessoa. Na verdade, ela consegue ser compreendida pelo homem, mas na medida e na limitação daquele ser humano. E então não existe essa verdade única, alcançável por qualquer pessoa. E se essa verdade ela não existe, muito menos ela vai ser revelada durante um processo penal. Então a função, na verdade, da prova, é importante frisar, que pela doutrina mais recente, acho que a visão da própria defensoria vai muito nesse sentido, não é buscar o que aconteceu de verdade, não, mas é confirmar a hipótese trazida na inicial da acusação ou a hipótese defendida pela defesa e convencer o juiz de que aquela hipótese é de fato aquilo que mais se aproxima do evento que realmente aconteceu, justamente por essa impossibilidade de a gente alcançar absolutamente a verdade. Por que é importante a gente mudar um pouquinho esse dogma, acabar um pouco com esse dogma da verdade real e a gente trabalhar então como prova no sentido de ter uma função persuasiva do magistrado? Porque a verdade real, a perseguição desse mito da verdade real, ela se aproxima muito mais de um sistema inquisitório em que o juiz, o próprio acusador, eles podem ultrapassar todo e qualquer tipo de limite para alcançar esse padrão ético da verdade, que eu já falei que é absolutamente inalcançável. E enquanto que se você trabalhar com um paradigma probatório como, na verdade, uma função persuasiva do magistrado, você adota uma posição que é muito mais garantista e muito mais próxima do sistema acusatório.
É simples. Bom, já que nós não vamos... se a gente reconhece que é absolutamente impossível alcançar essa verdade, vamos trabalhar com o convencimento do juiz, esse convencimento, para ser válido, ele tem que observar as garantias que estão postas no sistema processual e na própria Constituição Federal. Então, se muda o paradigma e sob esse paradigma fica mais fácil de aceitar limitações desmedidas ao ímpeto acusatório de produzir qualquer tipo de prova com violações de direitos individuais em qualquer fase, e também para o magistrado fica mais fácil de ele julgar, porque ainda hoje os juízes trabalham sob essa perspectiva da verdade. Então, quando, isso não é raro de ver em sentenças ou acordos mesmo do Tribunal de Justiça, quando eles absolvem o réu, parece que eles estão com uma dor para fazer isso, porque é como se o processo penal tivesse falhado em não ter trazido a verdade dos fatos que aconteceu. Então, mudando esse paradigma, para o julgador também se desincumbindo desse papel de revelador da verdade, realmente como um verdadeiro inquisidor, é mais fácil de se trabalhar com um sistema acusatório que prima, sobretudo, pelo respeito às garantias fundamentais, pelas regras do jogo, para que sim, a acusação também tenha a possibilidade de produzir as provas que pretende, mas dentro desses limites que estão estabelecidos no sistema, tá? Então isso é um detalhe bastante importante. Vocês ainda vão observar em manuais mais antigos e em concursos que têm uma visão um pouquinho mais conservadora, que a função da prova é revelar a verdade, a busca da verdade, mas a Defensoria Pública ela vem aqui no sentido de questionar um pouco esse dogma de verdade real com base nessas considerações e para que, sobretudo, seja respeitado o sistema acusatório, que é o modelo que foi consagrado na Constituição de 88. Vamos avançar aqui, então. Aí é o que eu falei, do fim do mito da verdade real, da natureza inquisitiva, e aí que a atividade instrutória é exatamente para isso que ela serve, buscar o convencimento do juiz de que aquilo que está sendo trazido pela acusação ou pela defesa é o que tem tido mais probabilidade de fato ter acontecido, não que o magistrado ele tem que de fato sair buscando a verdade independentemente de qualquer limite. E como eu coloquei para vocês, as consequências da mudança desse paradigma probatório, da superação da busca da verdade real, que alguns apenas para citar, seriam, por exemplo, negar os poderes instrutórios do juiz. A gente poderia facilmente sustentar a inconstitucionalidade do artigo 156, 1 e 2 do CPP. Esse artigo, apesar de ele ter sido alterado pelas reformas parciais de 2008, ele confere amplos poderes instrutórios para o magistrado. No inciso 1, inclusive na fase investigativa, e isso é absolutamente criticado pela doutrina, mesmo dentro da doutrina mais conservadora, porque como que o juiz, na fase de inquérito ainda, já está produzindo, participando de atividade probatória? Cadê a imparcialidade do magistrado? Ela fica absolutamente comprometida. Então, e no inciso 2º, apesar de ele suscitar um pouco mais de controvérsia na doutrina, ele também é criticado dentro desse paradigma que eu estou falando, porque se a gente não tem o objetivo de achar a verdade dos fatos, aquilo que efetivamente aconteceu, nós vamos trabalhar com uma linguagem de convencimento. E o juiz, na verdade, ele não se convenceu de que a hipótese acusatória se confirmou, qual que é a solução prevista no Código de Processo Penal? É a absolvição, só ela. Então não existiria, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de juiz, mesmo na fase judicial já, requisitar, determinar a produção probatória de ofício para sanar uma dúvida que ele tenha, porque se ele tiver dúvida, a solução já está prevista, é a absolvição, ponto e acabou. Nada de ficar buscando a verdade dos fatos, porque é um mito absolutamente irrealizável, principalmente dentro de uma perspectiva processual. Outro ponto importante também se refere à limitação do uso da prova emprestada, né? Porque, de novo, nós não estivermos buscando a verdade real que aconteceu, a gente não vai admitir que seja usada essa prova emprestada sob qualquer condição. Prova emprestada, o que é, para explicar? É uma prova que foi produzida em outro processo e que o órgão acusador acha que pode, por exemplo, ser utilizada como elemento de convicção em outro feito, tá? Então, de novo, quanto mais você se aproxima da verdade, é muito fácil você admitir essa prova emprestada, independentemente de qualquer circunstância, porque afinal estamos trabalhando para descobrir a verdade. Agora, se nós trabalhamos dentro dessa outra perspectiva mais garantista que eu falei,
há limites que você pode colocar para o uso da prova emprestada, como, por exemplo, a indispensabilidade dessa prova emprestada ter sido produzida em relação às mesmas partes, né? Você não deixar uma prova produzida contra o terceiro ser usada contra o seu réu, porque, afinal de contas, o seu réu não teve possibilidade de interferir na colheita e na produção daquela prova, tá? Um outro ponto também é, claro, quanto mais garantista você trabalha, quanto mais você se afasta desse paradigma da verdade real e mais se busca trabalhar com prova como ação de convencimento, fica mais rígido o controle e a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal também. A gente vai desenvolver esse tema mais para frente, eu vou falar especificamente sobre as provas ilícitas. E aquilo que eu já falei do respeito ao sistema acusatório, que ele é muito mais fácil de ser concretizado quando você supera esse dogma de verdade real, tá bom? Então, essa é a visão geral que a Defensoria Pública entende a respeito das provas no processo penal. E é como eu falei, além de ser uma mudança de paradigma, ela tem efeitos concretos muito visualizáveis e facilmente identificáveis, porque ela faz com que você enxergue a atividade instrutória de uma outra forma e facilita, na verdade, a aplicação do modelo acusatório que está previsto na Constituição, tá? Mas é como eu falei, nos tribunais em geral, o que você observa é uma realidade completamente diferente. Se há uma limitação e uma vinculação muito grande ainda a esse ranço de verdade, e aí você observa os mais inusitados exemplos de violações a garantias individuais, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre princípios, ainda dentro dessa visão geral de prova que a gente está tentando trazer para vocês. O primeiro princípio que a gente poderia trazer é a garantia da jurisdição, princípios relacionados à prova, tá? O primeiro deles, então, garantia da jurisdição. O que significa esse princípio? Somente a gente vai entender e definir como prova os elementos de convicção que foram produzidos sob o crivo do contraditório e perante a autoridade jurisdicional, tá? Então, esse princípio da garantia da jurisdição, ele permite que a gente faça uma separação entre a prova e o ato de investigação, o que a gente também chama de elemento informativo, que é colhido especificamente no bojo do inquérito policial, tá? Lembrando que o inquérito policial ele não tem as garantias do contraditório, da ampla defesa, e justamente em razão disso, os elementos de convicção que são produzidos nessa fase preliminar, eles têm um valor probatório muito menor, né? E eles servem, na verdade, como uma baliza para a formação da opinião delite do acusador, ou seja, se ele vislumbra uma existência de justa causa ou não para oferecer uma denúncia ou ajuizar uma queixa-crime. Mas o princípio da garantia da jurisdição, ele diz isso. A função dos elementos informativos é só essa, em tese, né? Deveria ser unicamente essa. Iniciada a fase judicial, aí sim se colhem as provas, garante o direito de defesa do réu, e são essas provas que o julgador poderia usar para fundamentar um decreto condenatório, tá? Isso está previsto não exatamente como eu falei, mas o legislador ele trouxe uma disciplina jurídica de separação de prova em ato de investigação no artigo 155, tá? Que fala mais ou menos o que eu expliquei para vocês agora. O juiz ele forma sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, e aí, no final do dispositivo, vem essa proibição de fundamentar a sua decisão nesses elementos informativos colhidos no inquérito. E a ideia por trás desse artigo é justamente essa, para você proteger o acusado, já que ele não participa da produção desses elementos de investigação. O problema é que esse artigo, quando ele foi transposto para o Código de Processo Penal, ele traz uma redação plurívoca, ele admite várias interpretações. Eu destaquei aqui duas delas que são importantes conhecer. A primeira, que é que tem sido conferida de uma forma... a primeira do professor Scaranci, que é a mais restritiva, que é a menos que não ecoou e não foi agasalhada pela jurisprudência. O professor Scaranci entende, na linha do que está previsto na Constituição Federal, exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Que o que o artigo fala aqui é que o juiz só pode usar a prova como regra e
em hipóteses excepcionais, ele poderia usar, em caráter não exclusivo, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que são aquelas de caráter urgente que são produzidas também na fase de investigação. Então, o que o professor Scaranci quer dizer é que nunca, em absolutamente nenhuma hipótese, o juiz poderia decidir com base em elementos informativos do inquérito. Não, eles não servem para nada, eles só servem para o inquérito. Excepcionalmente, ele poderia usar essas 3 provas, cautelares, não repetíveis e antecipadas, para, junto com as provas produzidas sobre o contraditório, fundamentar uma decisão condenatória. Essa posição, no entanto, ela não prevalece, porque o que a jurisprudência entendeu nesse artigo é que o que o juiz não pode fazer, na verdade, é simplesmente condenar com base nos elementos do inquérito. Então, desde que haja qualquer prova e haja um elemento que se relacione com essa prova, já estaria autorizada uma condenação. Isso me parece, aqui uma posição pessoal minha, um pouco perigoso, porque às vezes você observa que a prova que ele está usando sobre o crime do contraditório para linkar com o elemento informativo produzido no inquérito, às vezes nem tem não se relacionam, o conteúdo de uma às vezes não tem nada a ver com a outra, e mesmo assim eles fazem essa ligação para poder embasar um decreto condenatório. E na verdade, no frigir dos ovos, o que eles estão fazendo é simplesmente usando o inquérito para condenar. Mas essa é a posição que está prevalecendo hoje no STJ. Então, o que eles entendem é uma interpretação bem restritiva daquele artigo que eu trouxe. Ou seja, o que o juiz não pode fazer é não ter prova nenhuma e ele condena com base no inquérito. Isso não pode. Mas se tiver qualquer prova produzida sobre o crime do contraditório que faça alguma relação com o elemento do inquérito, ainda que você não faça um controle de conteúdo entre um e o outro, isso já basta para justificar uma condenação. Eles entendem que não se estaria negando vigência ou esvaziando essa regra do Código de Processo Penal. É uma interpretação que eu falei, que parece não muito alinhada com o que determina a Constituição Federal, mas é o que tem prevalecido. Tá? Vamos lá. Então, o primeiro princípio que a gente falou da garantia da jurisdição e a separação de prova de elemento informativo de ato de investigação. O outro princípio aqui, é claro, bastante relevante, é o da presunção de inocência, todos vocês conhecem. Esse princípio está sendo debatido atualmente no STF, como vocês devem estar acompanhando, que estão discutindo a questão da possibilidade de execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado e após o julgamento de segunda instância, né? Especificamente aqui para o campo probatório, é importante trazer para vocês que essa presunção de inocência, essa garantia constitucional e convencional da presunção de inocência, ela pode ser vista sobre 3 acepções, né? Na verdade, nós desdobramos o conteúdo desse princípio de garantia em 3 dimensões. Primeiro, uma garantia política do Estado de inocência, de um Estado democrático de direito, né? O que significa? Que é um compromisso político do Pacto Fundamental, que é irrevogável pelo Constituinte originário, porque é uma cláusula pétrea, e garante esse estado natural do ser humano. As pessoas elas nascem inocentes e elas assim devem permanecer até que haja o esgotamento do processo judicial com uma condenação transitada em julgado. Então, uma garantia política. O item B é uma regra de tratamento dele ao longo do processo, parece também não ter sido muito bem observada aí nos últimos tempos, mas enfim, né? As pessoas apresentadas, o MP oferece denúncia e já vê como culpado antes mesmo da instrução, então parece que também há algum problema em relação a essa dimensão, mas o que diz respeito a nós aqui na aula de hoje é como regra de julgamento, e é aquele velho brocado que todos conhecem, in dubio pro réu, tá? De fato, né, se ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é claro que esse dispositivo constitucional e previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, ele está impondo um ônus para o acusador, público ou privado. Se você quer vencer e romper este estado natural de inocência do ser humano, que você demonstre, que você convença o julgador de que a sua hipótese trazida na inicial, ela realmente está respaldada, de fato, se aproxima daquilo que aconteceu. Então é importante que o julgador, o acusador, ele convença o magistrado disso. Se ele não se desincumbir desse ônus probatório, se ele não conseguir convencer o julgador da hipótese acusatória que ele traz na inicial,
a solução, por força dessa presunção de inocência, é só uma, é a absolvição do réu, tá? Um destaque que eu fiz aqui, só que é importante, é que esse princípio do pro réu, embora ele não seja aplicado pela jurisprudência, ele também tem que ser aplicado no momento de receber a denúncia. Ainda, a gente volta de novo para aquela fala inicial, né? A gente trabalha com aquele ranço de busca da verdade real, então os juízes em geral eles têm muito receio de rejeitarem liminarmente a denúncia quando não tem justa causa. O que é justa causa? É a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do fato que está sendo imputado. Quando o Ministério Público oferece uma denúncia, o Código de Processo Penal ele impõe ao juiz que faça esse controle de verificação da hipótese acusatória com os elementos informativos. E se o juiz entender que, na verdade, a denúncia ela não está devidamente embasada, o certo, em respeito também ao indúbio pro réu, à presunção de inocência, e ao constrangimento que a persecução criminal traz para a pessoa, seria ele nem sequer admitir aquela denúncia. Mas não é isso que a gente costuma observar na prática. Os juízes acabam aplicando um preceito que não tem espaço no sistema acusatório atual, que é o do indúbio pro sociedade. Então, mesmo a denúncia não sendo muito bem embasada nos elementos informativos, o juiz prefere receber e aí jogar na instrução a descoberta da verdade do que efetivamente aconteceu. E isso também pode ser bastante criticado sobre o modelo acusatório, porque o processo penal impõe constrangimento para o cidadão e porque o juiz só poderia bem, na verdade, receber a denúncia se tiver justa causa. Se não tiver justa causa, ele rejeita e que o Ministério Público faça, então, um processo de investigação mais aprofundado e que corporifique essa acusação com elementos mais seguros para que o processo possa avançar, tá? Mas então é isso, é um princípio mais importante no campo probatório, porque ele impõe, ele deixa muito claro qual é a distribuição do ônus da prova no processo penal, que na verdade a gente nem pode falar muito em distribuição de ônus da prova, porque o ônus da prova ele é exclusivamente 100% a cargo do Ministério Público e ponto final. Outro princípio que vocês também conhecem é o princípio do contraditório, né, conhecido como bilateralidade da audiência. E basicamente aqui, vocês já devem, com certeza já viram, já estudaram, o que ele quer dizer na conceituação clássica dele é que o réu deve ter a possibilidade de contradizer a versão acusatória, né? Então ele precisa saber, ele precisa ser informado da denúncia e ter a possibilidade de reagir a essa denúncia, produzindo as provas que ele entender necessárias. O que é importante pontuar aqui é que essa possibilidade de reação do acusado, ela é apenas uma possibilidade, ela não é um dever, porque o dever, o ônus probatório, ele é da acusação, tá? Então o réu, ele sim, tem a possibilidade de produzir provas, mas não tem o ônus, porque o ônus é 100% da acusação no processo penal. Aqui eu trouxe só uma atualização que eu acho importante, com o novo Código de Processo Civil. Como vocês sabem, o CPC ele tem aplicação subsidiária no Código de Processo Penal, isso está no artigo 3º do CPP, tá? E o novo CPC ele traz um conteúdo novo para o princípio do contraditório. O princípio do contraditório ele não é mais limitado ou preenchido com a informação ou possibilidade de reação do acusado, que é a chamada bilateralidade, também conhecida como bilateralidade da audiência. O CPC agrega a esse binômio mais dois elementos, que são a participação com influência e o princípio da não surpresa, tá? O que significa isso? Participação da influência. Significa que o réu ele não tem apenas o direito de reagir à pretensão acusatória que está sendo manifestada nos autos, mas ele tem direito, sim, de influir no convencimento do magistrado, naquela linha que eu estou explicando para vocês hoje, tá? Se portanto, ficar demonstrado que a participação do acusado for meramente formal, que na verdade o juiz nem levou em consideração as alegações que ele trouxe, quer porque ele não analisou, quer porque não se ficar devidamente demonstrado que ele não teve nenhum mínimo de interferência na decisão judicial que foi prolatada, a gente pode agora, com essa roupagem trazida pelo novo CPC, sustentar sim a ofensa ao princípio do contraditório, porque o réu teve uma atuação meramente formal no processo.
e o que se quer hoje não, é que ele não seja só um sujeito passivo e que se cumpra o rito formalmente previsto, mas que ele tenha uma possibilidade efetiva de interferir na decisão que vai ser prolatada pelo magistrado, tá? Então, primeiro é uma questão importante, né, porque traz o réu mais um, né, elemento que transforma o réu em protagonista da persecução criminal. Também se abandonando aquela ideia de que ele é apenas um espectador passivo que não pode fazer nada e tem que aguardar a decisão ser proferida pelo juiz. Não, hoje ele é de fato protagonista e ele tem todo o direito de participar na formação do livre convencimento do magistrado. O outro elemento da garantia do contraditório, que é a da não surpresa, ela é muito importante porque vocês sabem do artigo 383 do CPC, que fala da emendatio libere, que se o juiz entender que a narrativa dos fatos trazida na emissão, ela pode, na verdade, ser diferente, o juiz entende que aqueles fatos eles não configuram um tipo que está descrito na denúncia, mas sim um outro, tipo penal incriminador, pela regra até então vigente, o juiz simplesmente aplicava esse artigo 386, corrigia a imputação, a capitulação jurídica da imputação, e ele não precisava ouvir as partes envolvidas, tá? Nem a acusação, nem a defesa. Hoje em dia, com esse princípio da não surpresa, é possível sustentar que, por uma aplicação do CPC que tem a ver com o modelo acusatório, o juiz não mais poderia fazer isso. Então, para ele poder aplicar a emendatio libere, o 383, ele deveria ouvir as partes envolvidas, garantir efetivamente o respeito ao contraditório e aí sim mudar a classificação jurídica da imputação, se assim ele entender, mas não mais fazer isso de ofício como ele faz hoje. Outra aplicação importante para esse princípio da não surpresa é uma questão que a gente observa muito nos tribunais, por exemplo, na fixação do regime de cumprimento de pena. O juiz ele fixa o regime no roubo porque o crime é grave. E aí a defesa recorre ou impetra habeas corpus, falando que isso não pode, porque tem a súmula 718 do STF, 440 do STJ, que o juiz não pode fixar um regime com base na gravidade e no abstrato do delito. E aí o que a gente tinha observado é que tanto o tribunal aqui de São Paulo como o STJ, eles têm de fato afastado esse fundamento, mas substituído e trazido novos elementos para justificar a imposição de um regime mais severo, sem que as partes tenham sequer debatido sobre aqueles argumentos. Então, também com a inclusão desse princípio da não surpresa, subprincípio da não surpresa, a gente entende que, em tese, os tribunais não mais podem fazer isso. Eles não podem inovar na argumentação ou preencher argumentações deficientes do magistrado de primeiro grau sem abrir um contraditório sobre isso, porque isso fica vedado atualmente pelo novo CPC, que tem aplicação no Código de Processo Penal, tá? Então esse é o princípio do contraditório em linhas gerais para vocês. A ampla defesa também, né, claro, o princípio constitucional, também aplicado aqui no campo probatório. O que é importante destacar é que a defesa técnica é absolutamente imprescindível no processo penal, então você tem que ter, com certeza, um defensor público, um advogado particular, um defensor dativo, atuando e acompanhando a produção probatória para que ela seja válida e para que se respeite a paridade de armas, tá? A respeito disso, eu só trouxe algumas ponderações aqui da Defensoria Pública, já que é um curso preparatório para a Defensoria. Lembrar que o acusado tem o direito de constituir um defensor da sua escolha, pela Convenção Americana e pelo próprio Código de Processo Penal. Se ele não constituir um advogado particular, a Defensoria atua. E por conta justamente dessa indisponibilidade da defesa técnica, a Defensoria Pública, especificamente na esfera criminal, ela atua independentemente da avaliação econômico-financeira do assistido, que acontece na esfera civil, tá? Então, uma vez que a Defensoria é nomeada, ela tem que atuar, mesmo que o réu, o acusado, tenha condições financeiras de contratar um advogado. Aí o que a Defensoria faz é cobrar o honorário daquele réu, caso ele não seja hipossuficiente. Mas a Defensoria Pública não pode denegar um atendimento na esfera criminal, ainda que o réu tenha recursos financeiros para contratar um advogado particular, por conta da indispensabilidade da defesa técnica, tá? Outro princípio aqui, também muito importante, é o da não autoincriminação. Está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, também está na Constituição Federal, esqueci de colocar, está aqui, ó, artigo 5º, inciso 63, que
permite ao réu o direito ao silêncio. Tem também no Código de Processo Penal, que veda que o juiz interprete o silêncio em desfavor da pessoa acusada, tá? Esse princípio da não autoincriminação, o direito ao silêncio, eles são, na verdade, desdobramentos corolários do próprio princípio da ampla defesa. Lembrar aqui rapidinho que a ampla defesa ela se desdobra em autodefesa e defesa técnica. A defesa técnica eu já expliquei por cima no item passado, e a autodefesa ela pode se desdobrar de novo em outros dois eixos. A autodefesa positiva, que é aquela em que o réu ele próprio oferece uma pretensão, oferece uma resistência à pretensão trazida pelo Ministério Público ou pelo acusador privado, e a autodefesa negativa, que significa que o réu ele pode justamente permanecer em silêncio, e essa autodefesa negativa, então, ela compreende essa possibilidade de o acusado não se manifestar ou mesmo sequer de comparecer aos atos da instrução. E esse é um detalhe também muito importante, aí, de novo, trazendo um pouquinho da experiência prática aqui para vocês, porque é muito comum que réus soltos, eles, ao serem intimados para comparecer à audiência, eles simplesmente não atendem o chamado judicial e preferem não ir, não participar da colheita probatória. E aí o juiz ele decreta a revelia do acusado, claro, corretamente, se ele tivesse sido efetivamente intimado para a audiência, mas além de decretar a revelia, é muito comum o juiz decretar a prisão preventiva, fazendo essa associação de que o réu, como não compareceu, ele está se furtando, ou indica que se furtará a aplicação da lei penal. E isso também é uma posição que viola a garantia da ampla defesa, principalmente nessa dimensão da autodefesa negativa, e por um motivo muito simples. Se o réu ele pode comparecer à audiência e ficar em silêncio, sem prejuízo algum para ele, quer no sentido de imposição de pena ou prejuízo processual, é óbvio que ele também pode simplesmente não comparecer à audiência. Não tem sentido você obrigá-lo a ir só para ele, chegando na audiência, ficar em silêncio. Tá? Isso é uma grande incongruência e eu acho que é necessário, a gente precisa então desvincular a ausência dele com um ato tendente a um ato que demonstra um comportamento furtivo ou eventual aplicação da lei penal. Não, é simplesmente um exercício da autodefesa negativa que tem amparo no texto constitucional, no texto convencional e no texto do próprio Código de Processo Penal. Outra questão importante a abordar é que existe uma previsão no Estatuto de Rito sobre a condução coercitiva do acusado, e é óbvio que essa previsão ela não foi recepcionada pelo texto constitucional, também não foi recepcionada pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Não tem sentido você conduzir coercitivamente o réu, de novo, se ele pode exercer a autodefesa de forma negativa, ficando em silêncio ou não comparecendo à instrução. Tá? Então é um princípio importante no campo probatório, porque o direito ao silêncio hoje em dia tem sido mais respeitado. É difícil você ver um juiz colocando na sentença que está usando o direito, está valorando o silêncio em desfavor da pessoa acusada, até porque tem disposição no próprio Código de Processo Penal que proíbe isso. Mas essa faculdade, você entender o comparecimento à audiência como uma faculdade do réu e não como uma obrigação, ela ainda encontra bastante resistência na jurisprudência que, como eu falei, costuma não só decretar a revelia do acusado, mas também impor o decreto de prisão preventiva, sob o argumento de que ele irá se furtar à aplicação da lei penal, e isso não encontra amparo, então, nesse princípio da não autoincriminação, do direito ao silêncio, e levando um pouco mais, estendendo um pouco mais a própria ampla defesa que a gente tinha comentado, então, no item anterior, tá bom? Então, vamos lá, ação. Esse é outro princípio também relevante, a identidade física do juiz, tem previsão expressa no Código de Processo Penal, artigo 399, parágrafo único, e ele determina exatamente o que está na lei. O juiz que presidiu a instrução profere a sentença. Tá? Para ele ser aplicado, ele pressupõe a efetivação de outros princípios, oralidade, concentração e imediatidade. Todos esses princípios foram trazidos com as reformas parciais do Código de Processo Penal em 2008, que mudou o procedimento ordinário,
tiveram várias modificações no CPP, e uma das mais importantes foi justamente isso, essa concentração dos atos numa única audiência, com debates orais direto, prestigiando o princípio da oralidade e de contato do juiz com as provas que foram produzidas e com as partes, e isso então permite que se faça essa vinculação do magistrado que conduziu a colheita da prova com o magistrado que vai efetivamente produzir e prolatar a sentença. A razão de ser esse princípio é muito simples, é o juiz que acompanhou o ato de instrução, ele tem condições de avaliar melhor e julgar, proferir um julgamento com mais qualidade, porque ele tem uma proximidade maior com a prova que foi produzida, né? Você chamar um outro magistrado para substituir, existe o risco de de você perder esse contato imediato que ele teve com as partes e com a própria prova, e às vezes, hoje em dia menos, eu estou assim, pensando porque hoje em dia os depoimentos eles são gravados em mídia, então fica mais fácil, mesmo que o juiz não tenha acompanhado a instrução, ele pode pôr a mídia lá e acompanhar os depoimentos que foram colhidos. Mas mesmo assim, a presença física do juiz na audiência, esse contato mesmo próximo com os atores processuais, em tese, né, a gente acredita nisso e é verdade, faz com que o magistrado tenha condições de proferir um julgamento mais correto, de acordo com aquela percepção que ele teve das provas e do que foi debatido e do que foi argumentado. Então essa é, em linhas gerais, a razão de ser desse princípio, tá? Claro que foge à regra os depoimentos colhidos por carta precatória, carta rogatória. Toda testemunha ela não mora no juízo que está conduzindo o processo, onde o processo está tramitando. E esse princípio da identidade física do juiz, ele tinha uma exceção, que eram as hipóteses em que ele estava, por exemplo, licenciado, afastado, aposentado, porque tinha uma regrinha no CPC revogado que falava que nesses casos o juiz ele se desvinculava do processo e o processo era encaminhado para o substituto do magistrado. Essa regra de cessação da vinculação que estava no CPC revogado não foi repetida no CPC atual. Então aí há uma lacuna, a gente tem que aguardar a posição da jurisprudência para ver o que vai decidir. Se vai dar um caráter ultrativo àquela norma, entendendo que, de fato, nessas hipóteses aí, licença, promoção, aposentadoria, evidentemente, não tem como você manter a vinculação, ou então fazer uma interpretação diferente, limitando, ou simplesmente aplicando o que está no 399, parágrafo 1 do CPC e pronto, acabou. Então, a gente não tem uma resposta aí para essa questão. Vamos ver o que a jurisprudência vai definir, tá? Bom, esses foram, então, em geral, de forma bem geral, os princípios que estão relacionados ao campo probatório, matéria probatória do CPP. E vamos, então, entrar aqui agora no sistema de valoração das provas. Tá? Um tema também bastante cobrado nos concursos, e eu vou dar também um apanhado geral aqui sobre a matéria. Tá? A gente tem basicamente 3 sistemas de valoração de provas. O sistema legal da prova tarifada, que é aquele sistema que tem uma hierarquia que está estabelecida pelo legislador quanto ao valor de cada prova, tá? Era realmente uma tarifação, e o juiz simplesmente ele observava, essa prova A tem um valor na lei e tal, então ele decidia com base nesses parâmetros pré-estabelecidos. Ele não tinha muita margem de análise do caso concreto. É o exemplo que a gente citou, confissão, que era a rainha das provas, uma testemunha só não tinha valor, enfim. Eram exemplos de tarifação do sistema legal da prova. Tá? Esse sistema, evidentemente, né, não foi adotado no nosso sistema processual atual, mas ele ainda tem alguns resquícios, eu citei 2 como exemplo. Né? O 158 do CPP, que é aquele que exige o corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Então é um exemplo de tarifação, porque o legislador não dá margem, em tese, para o juiz escolher algum outro meio probatório, salvo a exceção legal que depois a gente vai comentar, para suprir a ausência desse corpo de delito. E o 155, parágrafo único, que
as provas relativas ao estado das pessoas têm que observar as restrições da lei civil. Então também não daria, em tese, um campo, uma margem de atuação do magistrado para suprir essa prova que não observaria a lei civil. Mas, né, de novo, a jurisprudência, aí eu cito aqui um caso, ela relativiza essa própria disposição do CPP e fala que, por exemplo, a comprovação da idade da corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento e pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública. Ou seja, a jurisprudência, então, ela relativiza esse rigor desse critério de prova tarifada do 155, parágrafo único do CPP. Tá? Mas, enfim, é importante citar porque ele não foi albergado pelo nosso sistema, mas existem exemplos dele ainda de aplicação, embora mitigados pela jurisprudência. O segundo sistema é o sistema da íntima convicção. Né? Ele surge realmente como uma superação do modelo anterior para permitir que o magistrado pudesse ter liberdade de agir. Então se rompe aquele paradigma de magistrado ser apenas a boca da lei e não ter a possibilidade de atuação nenhuma, e aí você vai então para um sistema que é absolutamente o oposto e permite que o juiz decida da forma como ele bem entender, que é basicamente isso que o sistema da íntima convicção preconiza. Tá? O juiz, na verdade, ele aprecia livremente fatos e provas, ele não precisa motivar, ele não precisa justificar, não existe nenhuma baliza legal para que ele siga um critério lógico de decisão e que respeite as garantias individuais, ele simplesmente decidir como ele quiser. Esse sistema também, é óbvio, não foi, né, em tese, recepcionado pelo sistema processual brasileiro, salvo, né, no tribunal do júri. Tá? Eu lembro que isso foi até uma questão de prova, de concurso já, que perguntava quais os sistemas, né, não foram trazidos no ordenamento, ou era marcar verdadeiro ou falso, e aí tinha o sistema da íntima convicção que estava lá, o sistema da íntima convicção ele não existe no direito brasileiro. Eu lembro que eu fiz num concurso que eu prestei, tinha essa alternativa, eu marquei e aí depois eu errei porque eu esqueci que tem a exceção a esse sistema que é justamente na hipótese do tribunal do júri. Como vocês sabem, os jurados eles votam, né, de forma livre, eles não fundamentam os vereditos, eles podem absolver por clemência, a gente não vai ficar sabendo porque é o sistema da íntima convicção, não há motivação para a decisão dos jurados. Tá? Então, claro, ele não prevalece, mas existe nesse sistema específico do júri. Por fim, o do livre convencimento motivado. Então ele é um modelo intermediário entre os dois. Tá? Ele não traz limites ou regras de hierarquia entre as provas, como o sistema da prova tarifada, mas também não desobriga o magistrado de fundamentar a sua decisão com base nos elementos que foram colhidos. Tá? Sistema de discricionariedade regrado, portanto, e que tem que, obviamente, guardar a obediência ao sistema jurídico penal e processual penal. Está previsto no artigo 155 caput, que fala que o juiz deverá decidir de acordo com a sua livre apreciação da prova. Bom, aí duas classificações de provas, simples, só para trazer para mim, porque às vezes esse tema acaba sendo cobrado em concurso. A classificação quanto à previsão legal, nós temos provas nominadas, que são as provas que têm a previsão na lei, e as provas inominadas que não têm previsão. Tá, essas provas inominadas elas podem ser admitidas, mas é óbvio que a admissão tem que ser em caráter excepcional, e desde que respeite o sistema de garantias trazido pela Constituição. Um exemplo disso que acaba acontecendo é, às vezes, a vítima ela faz um reconhecimento fotográfico na delegacia, né, escolhe por algum motivo, o réu não foi preso, não foi preso em flagrante, não tinha uma prisão temporária em desfavor dele. Então o delegado vai lá, chama a vítima faz um reconhecimento fotográfico do indiciado ainda no inquérito. E aí faz a denúncia, esse réu é citado, e na instrução a vítima simplesmente não comparece, ela não é achada, o intimado não vai. E os juízes eles acabam, às vezes, né, substituindo o reconhecimento pessoal pelo reconhecimento fotográfico que é feito na delegacia. E isso, evidentemente, é uma postura que não pode ser admitida porque você está substituindo uma prova nominada, que seria o reconhecimento pessoal defendido, por uma prova inominada. Tá? Então, é um exemplo de
situação em que você poderia, por exemplo, impugnar o reconhecimento fotográfico porque houve uma utilização indevida e uma sobreposição dessa prova nominada sobre a prova nominada. Tá? Um exemplo disso. Mas, enfim, em caráter excepcional, pode sim se admitir as provas inominadas que não estão previstas expressamente no CPP. E um exemplo disso é o próprio reconhecimento fotográfico, mas, de novo, com fazer essa ressalva, desde que ela não seja utilizada em substituição das provas que estão legalmente previstas. Quanto à fonte da prova, prova pode ser classificada em prova real, que é a prova extraída de coisa ou objeto, e a prova pessoal tem procedência na declaração fornecida por uma pessoa, exemplo, testemunha. Tá? Existem outras classificações, mas eu acho que são as mais interessantes e eu vou avançar aqui para a gente tentar cumprir o programa na aula de hoje, tá bom? Procedimento probatório também é simples, está no edital, mas é só para trazer esses pontos sobre o procedimento de provas, porque às vezes acaba havendo uma confusão terminológica e aqui os termos eles são usados em sentido técnico, então para trazer essa informação para vocês, tá? A gente pode dividir e fragmentar o procedimento probatório em 4 fases. A primeira, proposição. As partes vão propor para o juiz as provas que elas querem produzir, tá? O MP ele tem que fazer isso na denúncia, a defesa na resposta, na acusação. Alguns exemplos, algumas exceções, na verdade, nessa regra. Substituição de testemunha, que falecer, que por enfermidade não pode depor, que tenha mudado de residência ou local de trabalho e não for encontrado. Essa possibilidade de substituição de testemunha tem previsão no próprio CPC, que é aplicável subsidiariamente, então é uma hipótese em que se admitiria a proposição fora do momento adequado. Testemunha referida também, que é aquela que surge no depoimento de uma outra testemunha, da vítima, etc. E aí, claro, né, que se admite que ela seja indicada no momento fora do momento legalmente previsto, porque ela se descobriu a existência dessa testemunha somente no depoimento de uma outra pessoa, tá bom? Assistidos da Defensoria Pública é muito comum, não sei se vocês estagiaram na Defensoria ou não, a gente, quando apresenta a resposta, pede para o juiz, a gente costuma rolar o rol comum da acusação e pedir a substituição das testemunhas por outras, porque, na maioria das vezes, hoje em dia menos, mas não teve contato anterior com o defensor, entre o defensor e o acusado. Então, obviamente, a defesa técnica não teria condições de apontar as testemunhas de defesa, então por isso que a Defensoria Pública ela tem o costume de arrolar o mesmo rol acusatório e protestar pela substituição. Eu mesmo fiz isso várias vezes. Ressalto que eu nunca tive problema com o juiz, eles sempre entenderam essa caráter peculiar da atuação da Defensoria Pública e autorizaram sem problemas a substituição da testemunha. E aí, claro, né, marca outra audiência e normalmente deixa o réu preso, a gente pede para soltar, né, deixa preso, fala que é a defesa que está prolongando o interprobatório, mas enfim, mas nunca tive problema de recusa na substituição, tá? Vamos lá. Então, esse é o primeiro momento da proposição. A admissão é o momento em que o juiz defere a produção da prova, entendendo que ela é importante para ele poder decidir. Só para lembrar, ele pode deferir a prova que entender irrelevante, impertinente ou protelatória. Tá? É claro que essa decisão sempre pode ser questionada pelas partes, tanto pela acusação como pela defesa. E especificamente no que diz respeito à carta rogatória, eu só lembrando que o CPP exige uma demonstração prévia da parte para que o juiz admita a produção, né? Então é um pouquinho diferente. Aí, quando a defesa ou a acusação requer uma carta probatória, ela já tem que, no próprio requerimento, fazer essa demonstração de imprescindibilidade para o juiz deferir essa exigência. Para as demais provas, basta demonstrar a pertinência e a relevância para a comprovação da tese acusatória ou da tese defensiva. Tá? E essa exigência é justificável porque, de fato, a carta rogatória tem um procedimento de produção muito complexo, né, envolve outro estado, então, por isso que o CPP traz, então, essa exigência. Havia também costume de se usar a carta rogatória para dilatar
o andamento do processo, enfim. Então aí o CPP trouxe essa reforma, tá? Então essa é a admissão. O juiz faz o controle do que ele vai deferir ou indeferir a título de prova no processo. A produção é o momento em que a prova ela é efetivamente integrada aos autos do processo, tá? E isso acontece na fase instrutória, como a gente já falou, tá? E a apreciação, por fim, é o momento em que as partes se manifestam sobre as provas e que o juiz vai apreciá-las, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho aqui de prova emprestada. Eu tinha pincelado mais ou menos com vocês. Prova emprestada é a prova que é obtida a partir de outra originariamente produzida em um processo diverso, como eu falei, tá? Na doutrina, a gente costumava ver a posição da ADA sendo bastante prestigiada, e a ADA trazia uma concepção restritiva quanto à admissibilidade da prova emprestada. Ela só admitia se tivesse sido produzido naquele primeiro processo contra a mesma parte, tá? Isso para respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, ela preconizava a impossibilidade de você usar uma prova emprestada de um processo em que o réu não participou e justamente ele não teve possibilidade de influir de forma alguma na produção daquela prova. Hoje em dia a jurisprudência ela deu uma guinada e ela tem admitido a utilização da prova emprestada, mesmo que não haja identidade entre as partes, do processo originário e do processo em que ela vai ser efetivamente produzida, essa prova emprestada, tá? E, de novo, né, trabalhando aquela paradigma de perspectiva de busca incessável da verdade real, etc. E aí isso, evidentemente, traz um esvaziamento do núcleo da garantia do contraditório e da própria ampla defesa também, porque o réu, por mais que a jurisprudência fale que ele vai poder contrariar, mas aquela prova ela já foi produzida, ele vai ter que simplesmente argumentar com base no que veio no que foi transportado para o processo. Ele não tem uma efetiva possibilidade de trabalhar no momento da colheita daquela prova. Ele simplesmente vai poder impugnar do jeito como ela foi montada, digamos assim, né? Então isso é claro que esvazia, limita sim a possibilidade de defesa e do exercício efetivo do contraditório, tá? Aí é um exemplo de julgado do STJ que traz então essa visão nova da jurisprudência sobre a aceitação da prova emprestada, tá? Vamos lá. E aqui falando ainda sobre a parte da teoria geral das provas, esse é um princípio importante que tem caído bastante em concurso também, é o princípio da serendipidade. O princípio está relacionado com a descoberta causal de provas ao longo de uma investigação e as provas que não se relacionam necessariamente com o fato que foi efetivamente apurado, tá? Aí eu trouxe 2 exemplos aí: descoberta de novos crimes ou novos suspeitos ao longo de uma interceptação telefônica, e apreensão de objetos quando cumpriu de mandado de busca e apreensão, que não tem nada a ver com o fato investigado, tá? Hoje em dia, a jurisprudência, novamente seguindo aquela linha que eu falei desde o começo da exposição, tem admitido a aplicação desse princípio da serendipidade e permitido que uma interceptação que se destinava a apurar um fato contra uma pessoa, se descobrir algum outro crime, você pode usar essa mesma interceptação como elemento probatório contra o réu que não era objeto daquela investigação. E eles têm afirmado que eles não encontram um problema nisso, né? Apesar da própria interceptação restringir a possibilidade de uso desse mecanismo de prova, como a gente vai ver no finalzinho se der tempo. Mas enfim, é mais uma demonstração disso, dessa maior frouxidão dos freios de valoração, da possibilidade de produção de provas em busca, em nome dessa verdade real, tá? O princípio da serendipidade, que tem sido então aplicado pela jurisprudência, ele se contrapõe ao princípio da especialidade da prova, e o princípio da especialidade da prova ele diz exatamente o contrário. Ela teria que se vincular e ficar jungida ao fato que se quer apurar. Tá? Descoberto um novo crime,
você teria que abrir uma nova investigação e se colher outras provas para embasar uma eventual condenação em relação a esse crime, né? Uma posição intermediária entre os dois que a gente poderia citar seria admitir as provas contra terceiros, por exemplo, em casos de conexão e continência, né? Que, por exemplo, quando você tem dois sujeitos que cometeram o mesmo crime, e aí você descobre esse segundo sujeito durante a investigação que foi desenvolvida em desfavor do primeiro. Aí, como você vai ter um processo sólido, ou vão ser reunidos para julgamento conjunto por força da continência, até seria mais justificável. Mas hoje em dia, o que a jurisprudência fala é que, descoberto no crime, tudo bem, desde que haja uma vinculação, mas não traz que parâmetros de vinculação são esses, simplesmente tem admitido mesmo a aplicação do princípio da serendipidade e não invalidado, não considerado ilícita essa prova contra terceiros, tá? Aí um exemplo de julgado, no STJ, sexta turma, no Rogério Schetti, agora de 2 de fevereiro, e ele fala exatamente isso, a descoberta fortuita durante o monitoramento, com consequente identificação de pessoas que não estavam relacionadas na prova, mas que têm estreita ligação com o objeto, é válida. Mas percebam que eles não definem o que seria essa estreita ligação. É uma hipótese de conexão, que está no CPP, conexão instrumental, probatória, conexão intersubjetiva. Não, o que é estreita ligação? Enfim, não define, né? Mas simplesmente admite a aplicação do princípio da serendipidade, tá? Avançando aqui, nós vamos enveredar então para o campo das provas ilícitas, tá? Vamos lá então. É um tema bastante importante também, que a gente vai tentar abordar aqui, estudar aqui, abordar aqui um pouco mais de cuidado. Bom, prova ilícita. A regra é que uma prova é sempre admitida no processo quando não houver uma norma que impeça a possibilidade de utilização, certo? Essa regra, ela está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, e fala que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Também, claro, uma garantia fundamental, cláusula pétrea e etc. Apesar da previsão constitucional de vedação e inadmissibilidade de das provas ilícitas, na verdade não tinha uma definição muito segura do que seria essa prova ilícita. Então, a doutrina, fazendo esse trabalho, ela distinguia, a doutrina clássica, entre dois tipos de prova. Prova ilícita mesmo e prova ilegítima, tá? Prova ilícita seria a prova obtida com violação a um direito material previsto em lei ou Constituição, tá? Exemplo, a própria interceptação telefônica não autorizada, que a gente já mencionou aqui, a invasão domiciliar também, que acaba acontecendo com alguma frequência. São exemplos de provas ilícitas, porque não respeitou aí o sigilo das comunicações telefônicas, que está garantido pela Constituição, não se respeitou a inviolabilidade de domicílio, que também é uma outra garantia prevista na Constituição. Então, como houve violação ao direito material do cidadão, essas provas colhidas dessas formas seriam ilícitas, tá? A prova ilícita ela também tem uma característica, né? Além de ela violar um direito material previsto em lei ou Constituição, é uma prova em que o vício que macula a prova ele é contemporâneo ao momento em que ela é colhida. E justamente por isso é uma prova então, que nunca é passível de ser convalidada. Claro, eventual material que foi apreendido na casa do acusado, num contexto de violação domiciliar, você não tem como reproduzir novamente essa prova no processo ou convalidar essa prova no processo, porque a apreensão ela se deu no contexto de violação domiciliar, tá? Então ela tem esse marco característico de nunca possibilitar que essa prova seja realmente reaproveitada pelo aparato acusatório. Já a prova ilegítima, a doutrina definia como uma prova que foi obtida com violação ao direito processual, apenas uma norma processual.
A gente poderia citar um exemplo aqui de cabeça, um documento que é juntado depois dos debates ou alegações finais ou memoriais do réu e não sem dar vista à defesa, por exemplo, né? Aí, o vício, na verdade, ele não é do documento em si, em princípio, mas simplesmente da juntada inoportuna e sem abrir possibilidade de manifestação da defesa. Então, aí, nesse caso, das duas, uma, né? Se o Ministério Público, por exemplo, faz isso, ou o juiz nem admite, que seria o mais técnico, né? Ele reconhece que aquela prova não poderia ser juntada ali, manda excluir e etc., ou, se admitir a produção dessa prova, ele manda desentranhar, por exemplo. Tá? Mas o que é importante pontificar é que a prova ilegítima, por ela ter um vício de natureza processual, ela pode, em tese, ser novamente produzida, ser aproveitada, portanto, no processo, superado o vício. Aí, voltando lá no exemplo que eu citei, se poderia, por exemplo, desentranhar e aí o exemplo acho que não está muito bom aqui, deixa eu mudar de exemplo. Alguma prova que não respeitou o direito de defesa do réu é juntada de certidão, de antecedentes, certidão folha de antecedentes ou a certidão de antecedentes do acusado. Eu falava que depois da fase probatória, em que é fechada com o interrogatório do acusado, a gente não caberia mais juntar esse tipo de documento, porque o interrogatório já foi, porque ele tem direito, no momento de ser interrogado, de conhecer quais possíveis condenações já transitaram no julgado e poderão ser usadas como valoração negativa de antecedentes ou de reincidentes. Então eu, por exemplo, sustentava que não podia juntar isso depois do interrogatório. E aí, uma vez juntado, das duas, ou o juiz ele manda desentranhar, ou pelo menos ele abre um novo interrogatório para o acusado, para tomar ciência daquilo, para uma eventual retratação, tá? Se ele vai manter a versão dele, vai eventualmente confessar, enfim. Mas, por exemplo, é um exemplo de uma prova que, em tese, foi produzida, ou você pode sustentar que foi produzida no momento processual inoportuno, com violação a uma regra prevista no Código, mas que então o problema não é da própria prova. Corrigido esse vício, ela poderia então ser admitida no processo, tá? Vamos lá. Opa, peraí. Bom, essa era a visão então tradicional da doutrina, né? Fazer a distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. Mas em 2008 houve uma reforma do CPP, que eu já até comentei aqui hoje, as reformas parciais, que a gente chama por 3 leis. E aí, nessas reformas parciais, o texto do Código de Processo Penal passou a falar expressamente que as provas ilícitas seriam obtidas em violação a normas legais ou constitucionais. Qual que é o problema dessa redação do texto legal? É que a norma legal ela também abrange a norma processual, porque as normas do Código Penal estão previstas em uma lei. Então, a doutrina ela começou a controverter se aquela divisão clássica entre prova ilegítima e prova ilícita subsistiria diante da reforma legislativa, tá? E não há uma orientação prevalecente ainda. Você tem as duas posições, né? Tem doutrinador, salvo o melhor juízo Guilherme Souzanucci, que defende que essa nova redação do CPP acabou com aquela distinção clássica entre norma ilegítima e norma ilícita, então tudo seria agora norma ilícita. E uma parte da doutrina, por exemplo, o professor Aurélio Lopes, que sustenta que, a despeito da redação legal, a redação aqui fala apenas em prova ilegal. Ele está falando do gênero, mas a espécie mesmo continuaria sendo prova ilícita e prova ilegítima, e ele defende essa posição muito por conta da natureza jurídica das duas provas, né, que são diferentes. Uma teria a possibilidade de convalidação, que é a prova ilegítima, e a prova ilícita não, né, como vícia concomitante ao momento que ela é colhida, ela não poderia ser reaproveitada. Então, mesmo com a redação atual do CPP, poderia-se continuar defendendo essa distinção que foi feita pela doutrina.
tradicional. Bom, a prova e lista, então, agora voltando a falando especificamente de prova e lista, dentro dessa visão de prova que é obtida em violação de direito material, constitucional ou legal do cidadão, ela não é admissível e ela deve ser desentranhada dos autos, tá? Isso, de novo, não tem assento constitucional, tá previsto no próprio Código de Processo Penal, aí a regra é essa, se não admite, desentranha, mas não só, né? Uma vez que o juiz manda desentranhar essa prova e lista dos autos, ela ainda deve ser inutilizada por outra decisão e as partes poderiam acompanhar esse incidente de inutilização da prova e lista, tá? O que se quer colocar aqui, o ordenamento é claro, é que você não pode, né, admitir a prova e lista como regra, tá? Aí existem as exceções que proclamam a admissibilidade da prova e lista em alguns casos, tá? Eu trouxe aqui as teorias que mais importam para termos de concurso, existem outras, mas enfim, para não aprofundar, perder muito tempo com a matéria, dando uma visão geral para vocês. A primeira teoria é a teoria da proporcionalidade. Essa teoria de proporcionalidade, ela defende que pode se admitir a prova ilícita para proteger o interesse público relevante, né? Então aí caberia ao magistrado fazer uma verdadeira ponderação entre os bens jurídicos em jogo. Então ele vai analisar a possibilidade, a projeção perspectiva de cerceamento da liberdade do acusado, que aquela prova ilícita traz, com o interesse público que está relacionado ao crime que foi cometido, a necessidade de proteção da ordem pública. E aí isso mostra, evidentemente, que essa teoria é excessivamente elástica, ela daria um poder muito grande para o magistrado, porque esse interesse público relevante ele carece de um referencial semântico seguro que possa dar contornos mais bem definidos de quando a proporcionalidade poderia ser ou não aplicada, né? Então ela é uma teoria perigosa porque ela abre um flanco muito grande para se admitirem as provas ilícitas sob a justificativa de proteção de um interesse público, né? Tá? Mas é uma teoria que existe, que há autores que defendem a sua aplicação. Bom, a outra teoria é a proporcionalidade pró-réu, que fala que a prova ilícita pode ser admitida em favor do réu, né? Isso por dois motivos principais, né? O primeiro por três motivos principais, nós poderíamos falar. O primeiro, porque o sistema de garantias da Constituição, a própria ideia de existência de um processo penal, em que se observa plenamente o cumprimento dessas garantias, ele é construído, na verdade, para favorecer o acusado e não para favorecer o estado da acusação. Então, não faz sentido você usar uma prova ilícita que ofenda algum direito material do acusado para restringir o direito fundamental de liberdade. Mas para ampliar esse direito, isso estaria plenamente justificado porque se coaduna com os próprios fins do processo penal. Esse é um argumento que normalmente se utiliza para justificar a aplicação do princípio da proporcionalidade em favor do réu, né? Então isso estaria alinhado com a própria ideia de estabelecimento de um processo, de estabelecimento de freios e limites ao desenvolvimento da atividade acusatória do Estado. Outros dois argumentos também são muito bons, são que o réu que evidentemente produz uma prova ilícita para provar, para demonstrar a sua inocência, ele age evidentemente sob o manto de uma legítima defesa ou mesmo de um estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Então, para além dessa atitude do réu de você poder usar essa prova ilícita do réu para absolver, porque isso estaria em harmonia com a ideia do próprio processo e da persecução criminal observar as garantias fundamentais, na verdade, quando o réu assim age, ele está abrangido por um excludente de licitude, de culpabilidade, né? E isso tornaria a prova sequer ilícita, porque de fato, se ele age
em estado de necessidade ou inelegibilidade contra diversa, ele tem um motivo para ter eventualmente atingido o direito de terceiro para provar a sua inocência. Então isso retiraria da prova o caráter de ilícito e isso também por si só justificaria o uso dessa prova para demonstração da inocência do acusado. E o terceiro motivo é, claro, a própria noção de justiça mesmo. Por mais etérea que seja, não faz sentido você vislumbrar que, naquele caso, a denúncia, o fato narrado pelo Ministério Público ou pelo acusador privado simplesmente não aconteceu mesmo, né? E você não usar essa prova e condenar uma pessoa que é absolutamente inocente. Então, essa própria noção de justiça justificaria o uso da proporcionalidade em favor do réu, tá? Aí, nesse tema também é importante, dentro do campo das teorias da admissibilidade do uso da prova ilícita, vocês devem estar acompanhando na mídia, né, essa proposta das 10 medidas contra a corrupção, que na verdade é um projeto de lei encampado pelo Ministério Público Federal, prevê várias alterações no Código de Processo Penal, e uma dessas medidas diz respeito à admissibilidade de prova ilícita que foi colhida de boa-fé. Então, seria mais uma exceção, aí seria uma exceção, então passaria a ser prevista textualmente no Código de Processo Penal, e é claro que é uma proposta que merece todas as críticas, né, porque ela desconstrói a garantia constitucional, que proscreve o uso de provas ilícitas, já que bastaria então o agente justificar a boa-fé dele para poder aquilo transformar uma prova ilícita numa prova lícita, né? Merece uma crítica técnica também, porque óbvio que a boa-fé ela não tem o condão de convalidar nenhuma ilicitude, nenhuma violação de direito fundamental de ninguém, se justifica com o argumento de boa-fé, então isso não teria razão para ser aplicado especificamente no campo probatório. É uma medida que atenta até contra o artigo 60 da Constituição, porque ele suprime sensivelmente o núcleo de proteção da garantia da inelegibilidade de prova ilícita, porque ele passa a ser, então, sempre justificável, sem qualquer baliza concreta, né? Então, isso, com certeza, apesar de continuar formalmente prevista no texto constitucional, a garantia poderia ser reduzida a um âmbito de aplicação quase que nulo, porque sempre se poderia argumentar em favor da admissibilidade da prova ilícita, demonstrando uma boa-fé. E pior, né? Não só isso, ela também viola a presunção de inocência, porque a boa-fé, na verdade, no sistema jurídico como um todo, ela se presume. Então, poderia até aí começar a haver uma inversão do ônus da prova. Quer dizer, você não vai só admitir a prova ilícita, que é colhida de boa-fé, mas toda prova ilícita passa a ser entendida como lícita porque a boa-fé é uma coisa que se presume. Então, passaria a defesa tentar demonstrar que não teve a boa-fé do agente que colheu, que o agente agiu de má fé para aí sim transformar aquela prova, enfim, uma verdadeira ofensa à garantia constitucional, né? E é uma medida que está lá em tramitação no Congresso, ela está dentro desse pacote de outras medidas e não está sendo amplamente debatida, né? Porque ela está dentro de um nome que, em tese, favorece o combate à corrupção, e isso sempre é visto com bons olhos por todos, porque, óbvio, ninguém é contra a corrupção. Então, é difícil se fazer esse debate porque tem havido uma certa resistência das pessoas em discutir em concreto quais são as medidas efetivamente propostas para combater a corrupção. Tem se vendido só que as medidas são boas e que quem se posiciona contra as medidas, na verdade, defende a corrupção, que não é uma relação que se possa fazer. Na verdade, o que se tem que fazer é discutir uma a uma as medidas pontuais de reforma que estão sendo sugeridas para se analisar se elas têm alinhamento com o texto constitucional, e essa, com certeza, é uma medida que não resiste a uma análise mais cuidadosa no nosso sistema de garantias, tá? Ainda falando de prova ilícita também, é importante destacar
a entrada forçada em domicílio. A entrada, como vocês sabem, o artigo 5º, inciso 11 do texto constitucional fala que são invioláveis, a caso asilo inviolável do indivíduo, do cidadão, ninguém podendo ele penetrar senão em flagrante delito, né, caso de desastre natural, ou para cumprimento de mandado durante o dia. Tinha mais uma que agora não me recordo de cabeça, mas enfim, isso. Isso, a autorização do próprio morador, verdade. O que acontece? Alguns crimes, como o próprio texto constitucional abre a possibilidade da entrada domiciliar, do ingresso no domicílio do cidadão, sem o mandado judicial, na hipótese de flagrante delito, se observa isso muito na prática da própria Defensoria Pública, na atuação da Defensoria Pública, que em caso de crimes específicos, principalmente o tráfico de entorpecentes, que tem natureza permanente, os agentes policiais eles simplesmente ingressam na residência da pessoa, afirmam que encontram eventualmente drogas no domicílio daquela pessoa, e isso em tese convalidaria então a diligência que foi perpetrada, porque haveria um estado de flagrância, haveria então flagrante delito, haveria amparo constitucional, porque o tráfico é crime permanente, enquanto a droga estiver lá, ele está cometendo crime de tráfico, então estaria tudo bem o ingresso no domicílio da pessoa. Tá? Essa questão foi discutida então recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, nesse recurso que eu falei, nesse recurso que está aí, 603, 616, com repercussão geral reconhecida. Eu não coloquei no relator, mas salvo o melhor juízo, é o ministro Gilmar Mendes. E depois de debater o tema, a Corte Suprema entendeu que essa entrada forçada no domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo no período noturno, quando apurada em fundadas razões justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa tem uma situação de flagrante delito. Tá? Esse foi o entendimento que ele frisou. E ele justificou a adoção dessa posição, que acabou prevalecendo na Corte como um todo, porque vai passar a exigir justa causa pelos agentes policiais para a diligência. Mesmo que a diligência eventualmente não se concretize, mesmo que tenha tido uma suspeita razoável e eventualmente ele tenha se equivocado e não tinha nenhum estado flagrancial que autorizasse o ingresso na residência. Tá? Percebam novamente, né, a questão da vagueza dos termos. Não se definiu o que são essas fundadas razões nesse julgado e se permitiu a descaracterização do crime de invasão, mesmo que o agente policial não encontre eventualmente drogas no local. Tá? E aí eu estabeleci aqui no slide seguinte um paralelo que é importante destacar de como ficou então a entrada domiciliar depois da decisão do Supremo, com repercussão geral reconhecida. Então, em tese, vai ser seguida pelos tribunais de primeiro grau. Essa entrada domiciliar, então, por mandado, ela pressupõe autorização do juiz, ela tem que se circunscrever ao objeto da diligência. Quando a autoridade policial pedir para expedir mandado de busca e apreensão no mandado, o juiz tem que especificar para que ele autorizou aquela diligência. Somente pode ser feito de dia. A pessoa ela tem que ser instada a mostrar o objeto ou coisa que a autoridade vai procurar, e ainda tem que se lavrar um auto circunstanciado na presença de duas testemunhas a respeito da diligência. Esse é o sistema do judicial por mandado de busca e apreensão que está previsto no Código de Processo Penal. Isso, comparando com a decisão que ficou do Supremo Tribunal Federal a respeito da entrada domiciliar por agentes, mostra a absoluta discrepância dos dois sistemas, porque agora o policial ele pode entrar de noite, sem limite, na investigação, ele precisa ter fundadas as razões de que tem um crime, e ele pode justificar isso a posteriori ainda, ou seja, basta ele intuir que está acontecendo um crime para ele poder ingressar na residência. De novo, né, a qualquer momento, não é mais de dia, eles podem mexer na casa inteira, não tem limite nenhum e não tem exigência de acompanhamento de testemunha ou de lavratura de auto circunstanciado, como se exige na busca por mandado. Então, o que você observa é que, na verdade, se acabou, né, criando aí, não tem como negar isso,
uma evidente distorção entre as duas sistemáticas, que o policial ele acaba tendo mais poder do que o próprio juiz, porque ele pode, basta ele intuir, e ele já pode entrar na residência a qualquer hora, sem limite nenhum, sem testemunha, sem nada, e desde que ele ache que esteja acontecendo um crime no local, ao passo que os requisitos para busca domiciliar por mandado são muito mais rigorosos e tem a própria apreciação do juiz antes de deferir a diligência. Então é só para mostrar para vocês como ficou a questão da entrada domiciliar com a decisão do Supremo. E parece aqui também um outro ponto importante para colocar, antes da gente dar o intervalo aqui, é que o texto constitucional ele coloca, ele releva, aliás, ele ressalva a entrada sem mandado na hipótese de flagrante, mas ele faz uma junção dessa hipótese de flagrante com outros elementos, como prestar socorro em caso de desastre. Então, o que o Constituinte ele quis dizer com isso? Que mesmo que eventualmente esteja ocorrendo um crime, uma situação flagrancial, deveria ser uma situação flagrancial que, de fato, autorizasse você violar um bem jurídico, que é a inviolabilidade do domicílio, para salvaguardar um bem maior, a vida, a liberdade de uma outra pessoa que tivesse estando, sei lá, sequestrada, que tivesse risco, que estivesse sofrendo lesões, enfim, alguma coisa do gênero. Mas o texto constitucional ele traz em si essa ideia de urgência do flagrante. Então não é também qualquer flagrante que se poderia, em tese, admitir numa interpretação mais restritiva e mais garantista, que preocupado em garantir a inviolabilidade domiciliar, preocupado em afirmar a inviolabilidade domiciliar como um valor realmente importante para ser protegido, não é qualquer flagrante que se autorizaria então o ingresso. Por exemplo, o flagrante de uso de porte entorpecente para uso próprio. É um flagrante que, claro, se o policial constatar vai estar em uma situação de flagrante, mas será que é um flagrante que autorizaria de fato uma diligência policial nessas circunstâncias? Ou o próprio crime de tráfico, será que é um crime que de fato autorizaria essa diligência policial sem mandado, sem nenhum limite? Mas enfim, é uma discussão que a gente poderia colocar, tem linhas na doutrina que sustentam essa posição, que não era qualquer flagrante que justificava, mas além de não ter sido acolhida essa posição, parece que foi o que o Supremo decidiu, né, esvazia muito a possibilidade de proteção e afirmação dessa garantia, porque, como a gente falou, né, basta que o policial então justifique a posteriori, que ele tenha fundado as razões com base no que ele não se afirmou, sabe lá se denunciador não poderia autorizar esse tipo de ingresso, sem qualquer tipo de limite, né? E sem que haja possibilidade alguma de controle na diligência por parte de uma autoridade jurisdicional, de testemunha, quem quer que seja isso. E pior ainda é que o próprio Supremo ele coloca que há a possibilidade de excluir a configuração do crime de invasão de domicílio, mesmo que o policial não apreenda nada, ou seja, não constate, não se confirme essa suspeita de flagrante, desde que ele justifique a diligência. Então, além de tudo, a invasão de domicílio por policial basicamente não existe mais, porque basta ele de novo justificar ali, né, praticamente um boa-fé também, não, invadir de boa-fé e está tudo certo. E, novamente, é uma crítica que se pode fazer, porque se alagou demais, se deu um poder com essa decisão muito grande nas mãos do policial que vai fazer a diligência. Quem votou contra esse julgado, se eu não me engano, foi o ministro Marco Aurélio, né, como normalmente acontece, e a crítica que ele fez, a exposição do voto que ele apresentou, justamente para confrontar a corrente que prevaleceu, foi essa, que, na verdade, se criou a pretextos de se melhor definir essas situações em que poderia haver ou não o ingresso sem mandado, acabou se criando uma distorção muito grande no sistema jurídico, né, as duas formas de diligência. E o policial ele acaba tendo muito mais liberdade do que uma diligência que observa os trâmites legais e que se faz por mandado de busca e apreensão, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui então, né, e daqui a pouco a gente volta para confirmar, para terminar a aula.